Quer chamar o Alexandre, meu irmão, por favor? Nosso presbítero hoje vai nos conduzir a uma reflexão. E eu quero orar, pode ser? Você pode estender sua mão à frente, vamos abençoar a vida do nosso irmão. Pai Santo, queremos te agradecer, Pai, por tudo isso que vivemos até aqui no nosso culto, Deus. E queremos pedir que o Senhor continue abençoando a vida do Alexandre, ó Pai, assim como o Senhor já tem feito. E, ó Deus, abençoa a vida da tua comunidade agora através do Alexandre. Pai, que o teu Espírito realmente continue capacitando ele, ó Deus, e que ele possa transmitir com a sabedoria do Senhor aquilo que o Senhor já falou com ele, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia. Nós acabamos de cantar uma canção muito séria. E nós cantamos que aquele que com ele se encontrar jamais será igual. Eu preciso perguntar, você já teve encontro com Jesus? Ou a tua vida continua igual? Isso é muito sério. A história cristã, ela conta várias histórias de pessoas que tiveram a vida transformada. E uma das coisas mais lindas, uma das coisas mais sublimes do Evangelho é a transformação de vida que o Espírito Santo opera quando alguém encontra Jesus. Eu quero rapidinho contar 3 histórias aqui, para nós entendermos um pouquinho sobre isso. Em 1956, no Equador, na parte da Amazônia Equatorial, Jim Elliot e 4 missionários foram evangelizar uma tribo chamada Waodani. A tribo Waodani era uma das tribos mais violentas que já existiram. Eles tinham prazer na morte das pessoas. Eles amavam guerras, amavam matar. E Jim Elliot e esses 4 missionários tiveram suas vidas transformadas por Jesus e decidiram levar essa transformação a essa tribo. E eles fizeram alguns contatos, mas quando eles tiveram um contato bem presente, os 5 missionários foram violentamente mortos por esses índios. Havia um índio, o mais violento de todos, chamado Waodani. E o que aconteceu na vida dele? Um tempo depois da morte desses 5 missionários, 2 esposas, uma delas a esposa de Jim Elliot, decidiram voltar até essa tribo. E os índios ficaram extremamente impactados. Como alguém podia vir falar de amor após termos matado seus maridos? E uma conversão sensacional foi de Mikawane, que se converteu. E em 2020, Mikawane faleceu junto com Cristo, com 84 anos de idade. Ele viveu quase 50 anos junto com Jesus. Ele teve a vida totalmente transformada. Nos anos 60, Dave Wilkerson, um pastor evangelista, ele decidiu evangelizar gangues. E ele escolheu também a gangue mais perigosa americana, o nome da gangue era Mau Mau. E eles também eram extremamente violentos, eles brigavam, matavam, consumiam muita droga. E o líder dessa gangue, chamado Nick Cruz, ele falou para Dave Wilkerson, eu vou te cortar em pedaços. A resposta de Dave Wilkerson foi, e cada pedacinho meu vai falar do amor de Jesus para você. E Nick Cruz se converteu, até hoje nos Estados Unidos ele é um grande pastor, com a vida totalmente transformada. Sabina Wurmbrand era uma ateísta e se converteu por volta de 1940. E ela teve a vida também completamente transformada por Jesus através do Espírito Santo. E em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, a sua família, toda a sua família foi morta por um nazista. E um dia esse nazista, sem ela saber, estava na casa dela, conversando com o marido dela, tomando um café, e esse nazista falou para o marido de Sabina, me prove que Deus
existe. E ele falou assim, ó, eu vou chamar minha esposa, ela vai vir aqui, essa é a prova que Deus existe. Ela não sabe que você está aqui, eu não vou falar nada. Ela vai entrar nessa sala, vai te dar um abraço, vai beijar o seu rosto e vai te convidar para tomar um café. Se ela fizer isso, eu creio que Deus existe. O marido foi, chamou Sabina e falou, Sabina, lá na sala está o assassino de toda a tua família. Vai lá. Sabina entrou, abraçou ele, deu um beijo no rosto dele e falou para ele, o perdão é o coração do Evangelho. E esse nazista se converteu e teve a vida totalmente transformada. Irmãos, o que existe de comum nessas histórias? Qual é o ponto comum que nós encontramos nessas histórias? Eu encontro dois focos bem claros. Primeiro, Jesus é o centro único da mensagem do Evangelho. Jesus como o centro único da mensagem proclamada no Evangelho. E segundo, a demonstração do poder de Deus na transformação de vidas através do agir do Espírito Santo. Todo aquele que encontra Jesus tem a sua vida transformada, porque Jesus é o ponto alto, o ponto principal da pregação do Evangelho. Vamos para a palavra, vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Eu tenho uma grande saudade. Lá nos anos 70, nos anos 80, como era bom ver todos os cristãos chegando na igreja com a sua Bíblia. Isso é só uma indireta, tá bom? Irmãos, não faz mal que você está usando o celular, mas agora não entre nas mídias, entre na palavra de Deus, amém? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 5. Acharam? 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação, não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A igreja de Corinto, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. E Corinto era uma cidade portuária, era porto. Ela era aberta ao mundo. Pessoas do mundo todo vinham para Corinto. E Corinto estava sob o domínio do Império Romano. E por isso Corinto absorveu toda a cultura e pensamento romano. Em Corinto, meus queridos, havia uma adoração a duas divindades locais. A primeira era Poseidon, ele era considerado deus do mar, que trazia poder naval para a cidade. Então eles achavam que o deus Poseidon é que dava poder para eles nas batalhas. E também a adoração a Afrodite, considerada a deusa do amor sexual, refletindo na imoralidade da cidade. Corinto era uma cidade extremamente imoral. Escutem isso, para a gente ter uma ideia. Corinto tinha mais ou menos a presença de 1.000 prostitutas, e elas atraíam moradores, visitantes, e davam muito ganho para a cidade. E a cidade faturava muito com isso. Agora, olha só que coisa estarrecedora. A libertinagem sexual era tão grande em Corinto que os moradores inventaram uma palavra, um termo chamado vamos corintiar. Não tem nada a ver com o time de Corinthians, tá bom, querido? Vamos corintiar. O que significava isso?
no sentido de levar uma vida plenamente imoral. Eles amavam a imoralidade. Então, o cenário da igreja era exatamente de convertidos que vinham desse ambiente. Um ambiente moral, idólatra. E Paulo sabia que só pelo poder do Evangelho, através da ação do Espírito Santo, haveria transformação nas vidas. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. O Espírito Santo, ele é que transforma vidas. O Espírito Santo pega um índio extremamente violento, chamado Micaiano, e transforma a vida dele. O Espírito Santo pega a vida de Nick Cruz e transforma totalmente a vida dele. E é assim que o Senhor Jesus, ao ser conhecido por nós, o Espírito Santo, ele quer trabalhar nas nossas vidas e transformar nossas vidas. Amém? Aquele que encontra Jesus jamais pode ser igual. E outra coisa que a cidade de Coríntio fazia, que eles exaltavam o conhecimento e a sabedoria humana. A cultura grego-romana, ela valorizava os discursos intelectuais, os discursos de emoção, de lógica e razão. Então, é por isso que Paulo escreve essa carta aos Coríntios. Por que ele escreve? Paulo ele tinha recebido informações que a igreja de Corinto não estava bem. Infelizmente, as informações eram de uma igreja com sérios problemas internos e vida de pecado. Porque eles vieram desse contexto imoral e muitos deles não estavam permitindo, deixando o Espírito Santo transformar suas vidas. Havia divisões, falta de unidade, alguns mantinham costumes imorais, alguns se vangloriavam por seus dons espirituais, e havia até um grupo legalista que queria impor regras, cerimônias sobre alimentos, e alguns até se comportavam extremamente mal durante a ceia. Outros espalhavam falsos ensinos sobre a ressurreição de Cristo. Será que a igreja no Brasil hoje não se enquadra nesse contexto? Paulo, meus queridos, ele escreve exatamente para corrigir todas as falhas. Ele corrige essas falhas. E ele lembra, e vamos lembrar disso, meus irmãos, que os cristãos não devem perder tempo. Nós não podemos perder tempo com regras. Não podemos perder tempo com legalismo. Não podemos perder tempo com cerimônia, com vida imoral no pecado. Se somos cristãos, a nossa vida precisa ser transformada pelo Espírito Santo. Amém? Algumas pessoas perguntam para mim, eu escuto muito isso. Você é reformado? Eu sempre digo assim, totalmente ainda não. Jesus continua me reformando. Amém? Que o Senhor Jesus esteja reformando a vida de cada um de nós. Nós não podemos mais ser iguais. Precisamos ter a vida transformada. Pelo poder da transformação que o Espírito Santo opera, é que nós passamos a ter uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. Sim, nós continuamos pecadores. Preste bem atenção nisso, nós continuamos pecadores. Mas o Espírito Santo, se permitirmos, ele não nos deixa na vida de pecado. Vamos ver versículo por versículo agora. Começando no primeiro. Eu vou repetir daí o que nós lemos. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. O versículo 4 agora. Minha mensagem, minha pregação, não consistiu de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistir de demonstração do poder do Espírito Santo. Igreja, como é que nós procedemos quando nós estamos no meio de pessoas, aquilo que a gente fala, né? Eu estou no meio do mundo. Como é que nós procedemos quando nós estamos fora do contexto de igreja? Paulo, ele esteve no meio de Coríntios, ele esteve no meio da imoralidade, no meio do pecado, para falar de Jesus. Ele lembra os irmãos
que quando ele esteve no meio deles, ele anunciando o evangelho, fundando a igreja, ele não usou palavras bonitas. Paulo não usou palavras eloquentes, ele não agiu com ostentação de linguagem, ele não usou a sabedoria humana que era tão admirada e exaltada em Corinto. O que Paulo fez? Ele falou do mais simples que ele podia falar. Só o Senhor Jesus salva, só o Espírito Santo é que pode transformar vidas. Por isso, meus irmãos, não basta para a igreja ter um discurso bonito, não adianta a igreja ser atraente, não basta a igreja ter métodos de organização, se ela não tem a missão principal, que é proclamar o Evangelho de Deus através da demonstração do sobrenatural, do extraordinário, da transformação que o Espírito Santo faz na vida do cristão. Eu creio que nessa manhã o Senhor Jesus, Ele quer transformar vidas aqui através do Espírito Santo. Amém? Se deixe ser transformado, se deixe ser moldado, se deixe ser reformado por Ele. Às vezes a igreja perde muito tempo se preocupando com aquilo que não é essencial. A igreja muitas vezes, principalmente no Brasil, se preocupa com legalismo, com regras tão bobas, com conflito entre irmãos, falta de confissão de pecado. Ei, nós temos lembrado de confessar nossos pecados? E muitas vezes... Aqui já tem água. Uhum. Eu morro de medo com essas águas aqui. Não vai cair. Nós não podemos perder tempo, irmãos, com aquilo que não é importante, com aquilo que não é essencial. O que é o essencial para a igreja? O que é essencial para a nossa vida? A vida nova em Jesus. O que é essencial? Ter a vida transformada pelo poder de Deus através do Espírito Santo. Amém? Paulo esteve com os coríntios para falar de Jesus e mostrar uma vida transformada pelo Espírito Santo. Ele sabia que entre as pessoas que ele estava evangelizando havia pessoas promíscuas, que havia idólatras, que havia arrogantes, mas também sabia que essas pessoas precisavam de Cristo, do Cristo crucificado, para ser suas vidas totalmente transformadas pelo Espírito Santo. Irmãos, nós continuamos pecadores, como eu falei. Nós somos falhos, mas as pessoas ao nosso redor, o que elas precisam enxergar? Elas precisam ver em nós um diferencial. Elas precisam enxergar em nós Jesus. Jesus precisa ser visto em nossa vida, a transformação feita pelo Espírito Santo. Amém? O grande pregador A.W. Tozer, ele tem uma frase que eu diria bem drástica, e ele falou: não permita que suas ações joguem no lixo as suas palavras. Não permita que suas ações joguem no lixo suas palavras. O versículo 2 agora. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Por que Paulo faz questão de apresentar, ele fez questão de apresentar aos coríntios um Cristo crucificado? Porque exatamente era isso que eles precisavam ouvir. Porque o pensamento da época era totalmente contrário à cruz. Irmãos, no entendimento romano, eles pensavam assim: como é que uma pessoa sadia, como é que uma pessoa inteligente pode adorar um Deus que foi um homem morto? Como é que uma pessoa sadia, uma pessoa inteligente pode adorar e ter como Senhor alguém condenado como criminoso, alguém que foi submetido à forma mais humilhante de execução? Esse era o pensamento lá em Coríntios. Para os coríntios, a cruz era um escândalo, era um desprezo, humilhação, vergonha, pavor.
E é exatamente isso que o Evangelho apresenta. A vitória pela vergonha e o escândalo da cruz. Amém? Irmãos, a cruz é o máximo. Talvez para eles é vergonha, é escândalo, mas para nós é vitória. A cruz é vitória. A vitória através da vergonha e do escândalo da cruz. A cruz para nós é vitória. Por isso eu digo, irmãos, a esperança do Brasil não são políticos. A esperança do Brasil é Jesus e esse crucificado. A esperança do mundo não é os Estados Unidos, não é uma potência militar. A esperança para esse mundo é Jesus Cristo e esse crucificado. A esperança para a nossa cidade aqui de Pissarras, meus irmãos, é Jesus e esse crucificado. A esperança para nossos colegas de trabalho, para os seus colegas de escola, para os nossos familiares, é Jesus Cristo e esse crucificado. A esperança é Jesus Cristo e esse crucificado. Sem Jesus crucificado, não existe reconciliação com Deus. Sem Jesus crucificado não existe igreja. Sem Jesus crucificado não existe salvação. Não existe perdão dos pecados. Sem Jesus crucificado não haverá curas. Sem Jesus crucificado não haverá transformação de vidas. Sem Jesus crucificado não existe propósito de vida. Não existe identidade de filho. Não existe identidade de filhas. Sem Jesus crucificado não existe a esperança da vida eterna. A demonstração do poder de Deus pela mensagem de Jesus Cristo crucificado é que vai terminar e termina com a idolatria, com a prostituição, com a corrupção de qualquer cidade. E o mais importante, queridos, é que o Cristo crucificado, o nosso Cristo crucificado, como nós cantamos, viveu, morreu e ressuscitou. Ele é ressuscitado, ele vive hoje. Amém? Eu escutaria um glória a Deus. Não, acho que Jesus merece mais alto. Porque ele é ressurreto, ele vive. Ele é o nosso Senhor. Jesus é tudo na nossa vida. Se nós estamos hoje aqui, é porque Jesus tocou nossa vida. Tivemos um encontro com Ele. Amém? Ontem o Senhor Jesus me permitiu lembrar tudo do que eu fui. Com 11 anos eu já era totalmente prostituído. Ladrãozinho, bagunceiro, pertencendo à gangue. E um dia ele me encontrou. Amém? Um dia ele nos encontrou. Se você está aqui hoje, um dia ele te encontrou. Nós precisamos voltar a amar Jesus. Precisamos deixar de ser evangélicos e sermos mais discípulos de Jesus Cristo. Seguidores. Amém? Jesus mudou minha vida. Feche um pouco teus olhos e lembre quem você era. E lembre e glorifique a Ele naquele dia que Ele te encontrou. E se você não foi encontrado ainda, você pode pedir agora para Ele: Jesus, me encontra. Escreve meu nome no livro da vida. Me transforma.
é a oração que Jesus mais gosta de ouvir. Quando alguém se arrepende dos seus pecados e Ele vem ao seu encontro com a sua irresistível, doce e maravilhosa graça. Aleluia. Versículo 3. Vamos continuar. Você lembrou do seu dia? Oh, que dia glorioso, não é verdade? Como é bom lembrar do dia que Jesus nos encontrou. Aquele dia maravilhoso. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Por que Paulo menciona isso? Fraqueza, temor e tremor. Porque exatamente ele queria ir contra o argumento da capacidade humana que era exaltada na cultura romana entre Corinto. O poder da salvação do Evangelho não pertencia a Paulo e nem pertence a nós. O poder da transformação do Evangelho depende totalmente de Deus. Quando nós vamos evangelizar, meus queridos, nós somos dependentes de Deus. É o Espírito Santo que convence do pecado, do erro, da justiça e do juízo. Nós dependemos de Deus, não é nossa força. Paulo fala em fraqueza porque ele reconhecia as suas limitações humanas. A sua capacidade de pregar o Evangelho não vinha dele, mas vinha de Deus. Ele cita o temor, porque Paulo honrava Deus. E Paulo estava mais preocupado em agradar a Deus do que ser reconhecido e ter reconhecimento e aprovação das pessoas em Corinto. Ele menciona o tremor, porque ele mostra a responsabilidade, a seriedade diante do Evangelho. Evangelizar, meus queridos, não é dizer assim, vem para Jesus, vai ficar tudo bem, porque às vezes não vai ficar tudo bem. Evangelizar significa não oferecer conforto religioso. Evangelizar, evangelho, queridos, o evangelho ele ofende, porque o evangelho diz para nós, você é pecador e você precisa se arrepender. O evangelho é arrependimento, é confissão de pecados e ter a vida transformada. Amém? Isso é o evangelho. O evangelho não é conforto. O evangelho é mudança, transformação de vida. E versículo 5. Para que a fé de vocês, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Igreja, qual é a base da nossa fé? Em que a nossa fé se apoia? Paulo ele enfatiza que a base da vida cristã não está em nossas qualidades. A base da vida cristã não é a nossa força, mas numa atitude exatamente de fraqueza, temor e grande temor, na dependência plena, total e absoluta do poder de Deus e na pessoa de Jesus Cristo. A nossa fé, ela precisa ser baseada na cruz, no Cristo crucificado e no Cristo vivo. O Cristo crucificado, ele precisa impactar a minha vida. O Cristo crucificado já impactou a nossa vida? Ou será que nós somos apenas evangélicos que vêm na igreja todo domingo? Igreja, escute isso, estar na igreja não significa estar em Cristo. Estar na igreja não significa estar em Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, aí sim nós recebemos uma nova identidade. O Espírito Santo transforma a nossa vida. O Espírito Santo transforma o nosso pensar, o nosso falar. O Espírito Santo transforma o nosso sentir. O Espírito Santo transforma o nosso agir. Mas eu necessito querer isso. Eu necessito buscar a transformação. Nós precisamos desejar, querer e buscar a transformação. E como nós podemos fazer isso?
precisamos reavivar a vida de oração. Precisamos reavivar o alimento na palavra. Amém, irmãos? É pela oração, é pelo alimento da palavra. A leitura da palavra. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu já tive contato com árabes, com muçulmanos, e algo que me impressiona são crianças árabes. Muitas delas sabem todo o livro do Alcorão de cor. Eu visitei uma comunidade Hare Krishna, na Praia Guarda do Embaú, e conversando com eles algo me chamou a atenção. Todos eles sabiam o Bhagavad Gita. Não levanta a sua mão agora, mas o que você conhece da Bíblia? Se eu pedir para você assim, agora rapidinho, abre no livro de Ageu. Alguns vão dizer assim, isso é para comer com farinha? Não é verdade? Irmãos, precisamos voltar à palavra, à leitura da palavra, alimentar a palavra, para conhecermos a vontade de Deus e a transformação feita pelo Espírito Santo. Quando nos submetemos ao Espírito Santo, Ele transforma as nossas emoções. Quando nos submetemos ao Espírito Santo, Ele transforma nossos sentimentos. Quando nos submetemos ao Espírito Santo, o nosso temperamento passa a ser controlado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que tem poder para transformar aquilo que a psicologia e a psiquiatria não conseguem transformar. O Espírito Santo, ele tem poder para nos libertar de tudo. O Espírito Santo tem poder para nos transformar, nos libertar das piores vidas, dos mais profundos traumas, dos mais complexos transtornos. O Espírito Santo tem poder. O Espírito Santo tem poder para transformar, nos libertar da idolatria, da imoralidade, da pornografia, da ira, da ansiedade, nos libertar de nós mesmos. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu repito, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E para concluir, nós cremos naquilo que a sociedade odeia, que é o Cristo crucificado. Nós precisamos entender, igreja, que nós somos uma contracultura. A verdade da cruz, ela não é agradável para a sociedade. Para a sociedade, o verdadeiro evangelho, ele escandaliza, ele ofende, ele repulsa. Mas para nós o evangelho, ele é salvação, transformação de vida pelo Espírito Santo, e é esse evangelho que a comunidade, que a sociedade precisa ouvir e receber. É esse evangelho que nós precisamos falar, demonstrar para aqueles que estão ao nosso redor. É esse evangelho que nós precisamos basear a nossa fé no Cristo crucificado, na demonstração do poder de transformação do Espírito Santo de Deus em todo aquele que tem encontro com Cristo. Amém? Vamos orar? Oh, Senhor, obrigado porque um dia o Senhor encontrou um menino perdido. Obrigado porque Tu perdoou meus pecados. Obrigado que Tu tem me transformado dia a dia. Obrigado pelas vidas aqui, Senhor, que tiveram encontro contigo. Nós Te louvamos porque Tu és o Cristo crucificado. E na cruz o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, os nossos erros, as nossas falhas. Obrigado pelo poder que há no perdão do pecado. Obrigado porque o Senhor levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades. Pelas Tuas pisaduras somos sarados.
Obrigado porque conhecereis a verdade vos libertará. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado pela transformação que Tu opera na nossa vida. A minha oração junto com os irmãos aqui, continua a Tua transformação. Que nessa manhã haja libertação aqui, haja confissão de pecados. Liberta-nos, Senhor, de nós mesmos, da nossa arrogância, da nossa imoralidade, dos nossos pensamentos errados, dos nossos vícios. Liberta, transforma nossas vidas, Senhor. E, Senhor, nos capacite a levar adiante o Teu Evangelho. Nós precisamos do Teu poder, da Tua ousadia. Estamos numa cidade que precisa ouvir do Teu Evangelho. Temos colegas de escola, colegas de trabalho, temos vizinhos, nossos familiares precisam ouvir que há um Jesus crucificado que dá nova vida. E pelo Seu Espírito Santo transforma toda e qualquer vida, pior que seja. Obrigado, Senhor, pela IELP. Obrigado porque aqui é uma casa onde ouvimos a Tua palavra. Obrigado porque aqui é uma casa onde somos desafiados. Muito obrigado, Senhor, por cada um aqui. Em nome de Jesus, Senhor, somos gratos pela salvação. Gratos pela Tua graça, que nos atraiu de maneira tão poderosa. Obrigado pela Tua doce, maravilhosa, infinita graça. Amém.